Eu vou convidar o professor Francisco Lopes, que também é um dos nossos novos credenciados, assim como a Tati. O professor Francisco já está aqui. Obrigada, professor, por ter aceitado participar aqui do nosso evento. Então, antes de fazer a apresentação do professor, o senhor gostaria de testar a apresentação? Sim, Ver se está tudo certinho? deixa eu. Já habilitei para poder compartilhar. Tá, acha. E tal. Tá vendo? Perfeito. Já está direitinho, com a tela certa. Tá. Então, falando um pouquinho sobre o professor Francisco Lopes, né, ele é formado em Física, né, pelo CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e depois ele fez o doutorado aqui na Biofísica da UFRJ com o professor Paulo Bis, que muitos de nós tivemos aula com ele, né, de Física, Biofísica, enfim, um profissional super importante aqui na instituição. E depois o professor Francisco seguiu para alguns estágios de pós-doutorado, então passou pela New York State University, depois pela UCLA, né, no ano passado, em Los Angeles, e atualmente ele é professor associado da UFRJ de Duque de Caxias, do campus de Duque de Caxias. E o professor Francisco, ele está aqui com a gente, né, na oncobiologia, mas ele desenvolve, constrói modelos computacionais de rede de regulação gênica e de sinalização celular. Então, ele já fazia isso, né? E o que eu estou entendendo é que mais recentemente ele vem trabalhando na parte de câncer especificamente. Então, ele vai contar essa história para a gente, né? A gente conhecia pouco dele, então é muito bacana a gente ter essa oportunidade de interagir, né, com profissionais de áreas que são correlatas, mas que a gente interage muito pouco. Tá bem? Então, muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente, por compartilhar, ter aceitado compartilhar e por estar integrando agora o programa de oncobiologia. Espero que você esteja gostando. Tá ótimo. Muito obrigado, Gabriela, pela sua. Foi um bom resumo da, da minha carreira e é exatamente isso, né? Eu construo modelo de regulação gênica, né? Estou mergulhado na biologia desde o doutorado, né? E a biologia é realmente uma coisa apaixonante, né? E eu me insiro é, cada vez mais sem esquecer as minhas origens, que é aquilo que eu posso fazer é o meu diferencial, né? Aquilo que eu posso, aquela a contribuição diferenciada, né? E quanto a participar, assim, é uma satisfação muito grande e um desafio também fazer parte desse programa. E eu notei isso quando eu passei 2 dias fazendo uma nova apresentação do zero. Falei, caramba, eu estou realmente muito empolgado com essa oportunidade. Então, espero que eu consiga fazer uma boa apresentação, que é um desafio realmente, né? Mostrar ideias novas, né? Vamos ver se eu consigo, tá? Se não conseguir, vocês me falam, aí eu tenho que melhorar. Bom, então o que eu vou falar hoje é propondo soluções clínicas a partir da modelagem, sinalização celular e regulação gênica, né? Bom, então o desafio que eu tenho hoje é, na verdade, aplicar, né, um conceito puramente teórico, né, absolutamente abstrato, né, originalmente desconectado da realidade, com que por isso que eu desenhei a nuvem, né, com a realidade clínica, né, que é na verdade o objetivo maior, né. Então, obviamente, nesse meio do caminho, a gente tem as pesquisas, né? Que é isso que nós fazemos, né? Então, ah, o que eu vou falar aqui nessa apresentação, né? Eu vou investir uns 10 slides para explicar a parte teórica, que é realmente essencial, né? Assim, eu estava pensando, né? Assim, se eu for falar quando eu faço uma apresentação para físicos, né, o pessoal da computação, da matemática, eu tenho alguns slides ali explicando como funciona o gene, né?
Então, da mesma forma, né, eu tenho que investir alguns slides aqui, algum tempinho, para poder explicar a ideia, tá? Mas 90% é biologia aqui, tá? Então, e depois logo, então, eu mostro para vocês como a gente constrói um modelo fortemente arraigado na biologia. Apresento para vocês a pergunta científica que a gente quer responder, que é entender a origem da heterogeneidade intratumoral. Então, aí vem a parte mais prática, né, onde eu mostro os dados que nós usamos para ajustar o modelo, a validação dos bancos de dados e os resultados que a gente tem com isso e as possíveis soluções clínicas que nós estamos investindo. Bom, então, como parte, né, dessa introdução teórica, eu vou explicar para vocês, né, em 10 slides, né, que é um desafio, o conceito de biestabilidade, que é um conceito que tem avançado bastante na biologia, né, a partir dos anos 2000, né, da virada do século, houve um salto grande aqui eu fiz uma busca, né, do PubMed sobre o termo biostability, né? Então, assim, cada vez mais isso se identifica na biologia, cada vez mais sistemas biológicos são descritos a partir desse conceito. Bom, então, a ideia é assim, imagina que a gente tem uma reação química, né? Porque, na verdade, esse conceito vem lá da química, né? Foi muito estudado no século passado, muitos comportamentos extremamente importantes e interessantes foram descritos no século passado, mas somente agora, né, mais recentemente, com os dados quantitativos, né, com o avanço da biologia, principalmente da biologia molecular, que a gente começa a ter dados em nível molecular, em biologia, e então esses conceitos começam a ser expandidos para essas áreas, para a biologia, em especial aqui nesse caso, a biologia do câncer. Então, mas a ideia aqui é da química, né? Fica inclusive mais fácil. Então, vamos imaginar que você tem uma reação química com 3 reagentes, né? Se você altera as condições iniciais, bom, e aí então você aguarda um tempo e o sistema chega no equilíbrio, né? Que os físicos preferem chamar de estado estacionário, mas tanto faz aqui. Tá? É o equilíbrio químico ou um estado estacionário. E se você altera as condições iniciais, assim, você coloca mais de um reagente, você vai ter um resultado final diferente, né? Um estado estacionário diferente, aqui com mais moléculas vermelhas, né? Então, isso é o mais comum de se ver, faz bastante sentido. Só que existem alguns sistemas que são um pouco diferentes. Aí depende, o que diferencia um do outro são as reações químicas que acontecem ali. Então, existem alguns sistemas que são um pouco diferentes, que é o seguinte, não importa qual a condição inicial dele, ele vai sempre para o mesmo estado estacionário. Tá? Então, se você começa com pouco, claro, você tem que ter todos os reagentes. Mas se você começa com pouco vermelho ou muito vermelho, não importa. O sistema vai sempre para o mesmo estado estacionário, independente das condições iniciais diferentes. Como a gente descreve isso? A gente diz, então, que o sistema tem somente um estado estacionário, né? O que faz todo sentido, né? Porque não importa se eu partir de condições diferentes. Ele foi sempre o mesmo estado estacionário. E o interessante é que esses sistemas ele tem uma propriedade que a gente identifica nos sistemas biológicos, numa célula, que é a homeostase. Ou seja, se você altera a condição, depois que o sistema está no equilíbrio, ele volta. Né? O que faz todo sentido, porque se ele veio lá de longe, ele era muito diferente, e aí ele acaba caindo naquele estado, uma pequena perturbação não é nada, né? Ele vai conseguir voltar. Assim, se você está aqui no estado estacionário e você coloca mais 20 moléculas vermelhas, ele vai voltar. Então, você altera, você está puxando ele para cá, ele vai acabar voltando e volta para aquele mesmo estado estacionário, que na prática ele sempre fica ali flutuando um pouquinho, né? Porque na natureza nada é estático. Bom, então é isso. Agora, existe um outro tipo de sistema que é mais interessante ainda que esse, que é o seguinte: ele tem 2 estados estacionários possíveis, né?
Então, se você começa com uma certa quantidade de reagentes iniciais, ele vai para um estado estacionário. Se você vem com uma condição inicial diferente, assim, se você coloca muito mais moléculas vermelhas, por exemplo, ele vai para outro. Aí você pode perguntar, e se eu puser mais 4 somente? Se você puser mais 4 e não mais 5, como tem aqui, ele vai ou para esse mesmo ou vai para o outro. Se você coloca 200, ele vai para esse. Se você coloca 10 milhões, ele vai para esse. Então, é uma coisa semelhante ao anterior, só que nesse caso ele tem 2, né? Um pouco mais complexo, né? Então, não importa qual seja a condição inicial, ele vai para um ou para o outro, sempre um ou outro. Tá? Então, você tem 2 estados estacionários e os 2 estados têm homeostase. Né? Isso é a biestabilidade. Então, um sistema de reações químicas, né, que tem essa capacidade ou essa propriedade de poder ir para um estado estacionário ou para o outro, dependendo da sua condição inicial, é o que se conhece como biestabilidade. Se você, o último conceito novo aqui que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode chamar esses estados estacionários de atratores, né? É importante, essa palavra pode ser um pouco assustadora, mas ela é útil para o que eu vou mostrar mais usado. Então, a gente chama os físicos, né, os matemáticos, isso tudo começou com a matemática, né, chama isso de atratores. E isso faz todo sentido, né, porque são 2 estados estacionários que vão puxar o sistema. Tá? Na verdade, os 2 ficam puxando, só que um dos 2 ganha. Né? Então, são os atratores. Se você quiser saber um pouco mais sobre o conceito de biestabilidade em biologia, tem uma citação aqui, tem uma referência. Bom, então, o último slide teórico, né? O último conceito que eu preciso que vocês entendam, que é por isso que eu apresentei agora esse conceito de biestabilidade. Existe um conceito, né, formulado por Kaufman, né, e repaginado nesse artigo, do qual ele também é autor, é o chamado os atratores do câncer, o modelo dos atratores do câncer. E é uma ideia muito interessante, que faz muito sentido e que começa a dar resultado. Isso é bastante antiga, essa ideia que tem 2009, mas originalmente ela é na segunda metade do século passado. Só que agora o conceito em si tem evoluído. Então, a ideia desse conceito é o seguinte: ele busca explicar por que é desafiador, né? Ele busca tentar entender como que as minhas células são diferentes, apesar de elas terem o mesmo genoma. Né? Então, a ideia é a seguinte: o meu genoma, né, ele determina as reações que vão acontecer. Nesse caso, reações bioquímicas. A própria regulação gênica é uma reação bioquímica, claro. É uma sequência de reação bioquímica, uma cascata bioquímica. Mas é um conjunto de reações bioquímicas. Então, o meu genoma, né, as minhas moléculas de DNA, elas determinam essas reações. Tá? E por que as minhas células são diferentes umas das outras? Porque elas são, na verdade, estados estacionários diferentes. Então, as minhas células do tecido epitelial, elas têm potencialmente as mesmas reações das minhas células do sistema nervoso, mas elas estão em estados estacionários diferentes e elas têm homeostase. Tá? Então, esse é o conceito. Tá? Esse é o conceito dos atratores do câncer. Só que, então, a ideia é o seguinte, é que o nosso genoma é tão complexo, né, que ele já tem, né, a capacidade, né, de gerar essas redes com diferentes estados estacionários, mas, infelizmente, alguns desses estados são patológicos, que são os atratores do câncer. Então, a ideia é que, infelizmente, né, o nosso genoma já nasce com essa capacidade, a gente já nasce,
né, por causa do nosso genoma, por causa da complexidade do nosso genoma, a gente já nasce com a propriedade, infelizmente, de ter células cancerígenas, ou seja, tem alguns atratores que, eventualmente, o sistema pode cair nesses atratores, e esses atratores são atratores cancerígenos. E só para fechar a ideia, qual seria o papel das mutações? As mutações, elas diminuiriam a barreira entre esses estados estacionários, ou seja, você tem aqui um estado estacionário saudável e aqui você tem um estado estacionário patológico, né? Um estado do câncer. Então, o que impede a célula sair desse estado saudável para cair no patológico é a barreira. Então, de acordo com esse conceito, as mutações decrescem essa barreira, facilitando que a célula saia de um estado e caia no outro. Feito. Estou marcando aqui 15 minutos, né? Então, 25%. Perfeito. Agora, dado essa introdução inicial, eu quero, então, apresentar a nossa proposta. A nossa proposta é baseada nesse conceito, né? E nós, então, propomos que os subtipos do câncer de mama são diferentes atratores. Então, a aplicação desse conceito de atrator do câncer para propor que a célula do câncer, os 4 subtipos principais em que a gente classifica o câncer de mama são, na verdade, 4 atratores. Okay? Portanto, cada subtipo corresponde a um estado estacionário. Perfeito. Então, agora, volto lá para o desafio, né? Agora, eu acabei de apresentar para vocês o conceito teórico, que é absolutamente abstrato, é uma ideia, obviamente, inspirada na natureza, mas é uma ideia absolutamente abstrata, e o desafio é chegar na pesquisa e com o objetivo de acabar contribuindo para a clínica. Então, a pergunta é, o desafio é como usar esse conceito extremamente teórico para contribuir com a pesquisa no câncer, com a realidade, né? Com a sociedade. Né? Isso é, na verdade, o mais importante. Então, como a gente faz isso? Como o nosso grupo de pesquisa faz isso? Construindo modelos fortemente fundamentados, fortemente associados à biologia. Ou seja, a gente estuda muita biologia, eu estudei muito, e a maioria, não todos, claro, a maioria dos membros do nosso grupo de pesquisa são biólogos. Então, são biólogos que têm uma formação interdisciplinar, né, aqui no Campus Caxias, que aprendem básico de matemática, de computação, de física, e então eles a, a maioria são meninas, né? Essas meninas elas estão construindo modelos de equações diferenciais, que surpreende algumas pessoas, né? Bom, então tá bom, perfeito. Então fiz essa introdução, fiz uma propaganda do Campus Caxias, né? Do meu grupo também. Bom, então tá bom, Francisco, mas começa agora a me falar o que é que tu quer responder, afinal de contas. Então, qual é a nossa pergunta biológica, tá? Então, antigamente as coisas pareciam mais simples, né? Que né, tem um tumor e aí você classifica como tumor, né? Entre esses 4 subtipos principais. Só que existem alguns dados mais recentes, né? Em 2017 e o mais importante ainda, 2021, que mostra que eles fizeram o seguinte: eles pegaram, né? Mais de um, né? Eles verificaram que tumores classificados como luminal A, na verdade, tem muitas células luminal B e tem até células basais. Né? E mais sério ainda, né? Eles identificaram que células triplo negativo, né, basais, né? É quase totalmente equivalente, né? Elas têm também muitas células HER2, né? E tumores classificados como HER2 têm muitas células dos outros subtipos, né? Essa heterogeneidade fica mais evidente aqui nesses dados, né? Em que nós podemos ver, né, que 2 pacientes HER2, na verdade, têm uma fração
significativa de células triplo negativas. Na verdade, esse paciente aqui é mais sério ainda, você nota, cerca de 45% daquele tumor é de células triplo negativas, apesar do tumor em si ser classificado como HER2+. O que a gente sabe, né? Se tem um receptor, provavelmente vai ser excesso do receptor, provavelmente vai ser classificado como HER2. E a gente sabe que isso é um desafio grande para o sucesso dos tratamentos, porque a gente sabe que os tratamentos são diferentes, né? HER2, triplo negativo. Então, se você trata esse paciente com a terapia direcionada para HER2, a chance de sucesso fica bastante reduzida quando você identifica esse grau de heterogeneidade. Portanto, a pergunta que a gente quer responder é: qual a origem da heterogeneidade intratumoral? Bom, então a gente, né, a nossa proposta para explicar isso está baseado naquilo que eu acabei de falar. Usando o conceito dos atatores do câncer, nós vamos tentar mostrar ou construir um modelo e verificá-lo experimentalmente, ou seja, vamos tentar mostrar, né, ou descrever o sistema, considerando que cada subtipo seja um atrator, né, e com isso tentar explicar esses dados de heterogeneidade e, como resultado, tentar contribuir para soluções clínicas que tenham impacto na sociedade. Bom, então, agora o modelo. Então, assim, o modelo aqui, eu estou indicando quais são os dados experimentais que a gente usou, ou seja, né, como eu falei, né, extremamente, fortemente baseado na literatura, né? Então, a gente usou o fato de que o NF-κB é um heterodímero, né, formado principalmente por P65 e P50, e alguns resultados, nem tanto, né, mas um deles é bastante recente, é de que o NF-κB ativa o P65. Isso é um resultado bastante recente, cerca de 10 anos atrás, ou 5, né? E eu achei esse resultado fantástico, né? E, por incrível que pareça, o próprio, você vê o resumo, o cara fala assim: ó, isso aqui é muito interessante, né? Mas não tem sido muito citado, né? Então, mas realmente é muito importante, né? Porque a gente já sabe há muito tempo que o NF-κB ativa o P50, tá? Então, saber que ele ativa o P65 é muito sério, né? Porque, na verdade, mostra que o NF-κB ativa a si próprio. E essa autoativação, é o que está escrito aqui, tem efeitos muito importantes, né? E, além disso, né, mostrado recentemente, né, até pela satisfação de saber que o Bruno Pires aqui está assistindo, né, quando era pós-doc no INCA, com a professora Eliana, ele mostrou, então, né, num artigo muito importante, que o NF-κB ativa esses genes envolvidos na transição epitélio-mesênquica. Perfeito. Falado isso, como que nós construímos o modelo? A ideia é bastante simples, né? Aqui, o que a gente tem aqui é a representação da dimerização, né? Então, isso aqui a gente transforma isso em reações químicas, tá? Mas aqui é a formação de um dímero, né? O P50 reage com o P65, dando origem ao NF-κB. O NF-κB reage, né, com o gene do P50 vazio, dando origem ao gene do P50 com o sítio do NF-κB ocupado. Esse sítio existe, né? E esse sítio ocupado dá origem ao RNA, né, que dá origem à proteína e que vai gerar mais NF-κB. Isso acontece nos dois lados, né? Tanto do P50 quanto do P65. E aqui é a mesma ideia daqui de cima, mas representando o NF-κB ativando os seus genes-alvo, né? O CYP, TWIST e SLAM. Esse é o modelo. Então, assim, aqui é biologia, né? Então, a gente tá... Esse é o compromisso, né? Por isso que a gente confia no que a gente encontra lá para frente, né? Bom, e aqui são as equações diferenciais. Eu sei que ninguém tem interesse nelas, mas é a partir delas que eu uso muito, que eu obtenho muito dos resultados lá para frente, tá? Então, tenho um compromisso com ela de mostrar. Bom, então a pergunta é:
esse modelo é biestável? A resposta é sim, né? Analisando a rede, né, a rede de reações, depois as próprias equações diferenciais, usando um resultado matemático chamado de análise de alto valor nulo, a gente achou que sim, o modelo é biestável. Opa, então estamos nos direcionando para aquela proposta inicial. Aí a pergunta é, tá bom, mas isso ainda não é tudo. Eu preciso... Você falou, Francisco, a sua proposta é que cada estado estacionário seja associado a um subtipo. Tá bom, você fez um modelo com 2 estados estacionários, talvez você consiga associar eles a 2 subtipos. A pergunta é, eles podem ser associados a 2 subtipos? Aí que vem aí que a gente mergulha mais ainda na biologia, né? Então, usamos esses dados, né, que foram gerados originalmente pelo Bruno Pires no INCA, quanto o seu pós-doc, né? Então, ele mediu, né, os níveis de REL-A e twist, slug e CIP, né? E a partir dos níveis de REL-A, nós estimamos os níveis de P50. Tá? Então, ele tem os níveis de expressão desses genes, né, em células HER2 e em células triplo negativas. Esses são os dados, né? Então, claro, usando todas as ferramentas matemáticas, né, que a nosso dispor, nós conseguimos calibrar o modelo, ou seja, a gente determinou ali as constantes cinéticas que permitem que o modelo reproduza esses estados estacionários. Então, a resposta que a gente tem nesse ponto é sim. Os estados estacionários podem ser associados a 2 subtipos, né? Ou seja, com o mesmo modelo, ele pode apresentar as concentrações desses genes no subtipo HER2, medido experimentalmente, ou as concentrações numa célula triplo negativa. Então, a gente deu mais um passo nesse conceito, tá? Nessa ideia. Perfeito. Então tá bom. Tá bom, você deu mais um passo, mas ainda não respondeu. Eu quero saber agora, né? Você conseguiu associar, né? Aparentemente faz sentido, mas ainda não está suficiente. Mas você conseguiu, né? Associar, mostrar que o seu modelo ele tem 2 estados estacionários e esses 2 estados estacionários reproduzem o nível de expressão em células HER2 de triplo negativo dos genes que você usou para construir o modelo. Perfeito. E a heterogeneidade, como é que fica aí? Vamos lá. Bom, usando as equações diferenciais, que eu acabei de mostrar, a gente pode fazer, né, algumas construções mais elaboradas dessa ideia aqui. Então, aqui é essa mesma ideia, só que, claro, mais realista do ponto de vista de que ela foi construída a partir do modelo, a partir das equações diferenciais, e mostra, né, eu já tinha sugerido, que o sistema tem 2 estados estacionários, são estáveis, e tem um estado estacionário instável, né? É aquele que, se o sistema estiver lá, ele fica, mas qualquer perturbação, ele vai para para o HER2 ou para o triplo negativo. É como se você tivesse uma bolinha no alto de um morro, né? Que vibra e vai para um lado ou para o outro. Tá? Essa é a analogia. Perfeito. Então, ainda, né, tirando vantagem das equações diferenciadas, a gente construiu essa superfície, né? Então, a gente tem aqui a representação geométrica dos atratores, né? Que aqui são chamados de poços de potencial, né? O lugar que atrai, né? Então, tem todas essas representações. Mas o que eu quero que vocês vejam melhor é isso aqui. Isso aqui mostra quando você faz simulações, né? Onde é como se fosse um mapa de calor, só que invertido. Essa região azul é onde você vai encontrar a célula a maior parte do tempo, ou seja, não é um lugar físico, né? São os níveis do RNA do P50 e do P65 que você vai encontrar, que você vai medir na célula, tá? Então, obviamente, a célula HER2 ela tem as flutuações, né, nos níveis de RNA, e essas flutuações, né, você vai medindo, você vai construindo né, essa frequência de concentrações que você vai medir.
Aqui é para o HER2 e aqui para o triplo negativo. Então, olhando com mais cuidado esse gráfico, você vê que a gente chama isso de bacia, tá? Então, essa bacia para o HER2, ela é um pouco mais alongada do que para o triplo negativo. Ou seja, a bacia do triplo negativo é um pouco mais simétrica, né? Ela tem mais o formato de uma esfera, né? Que é absolutamente simétrica. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, quando você vai medir a correlação, o modelo está indicando, essas simulações estão indicando que as, as, as correlações entre os níveis de RNA de P50 e P65 vão ser menores no marcelotipo negativo do que no marcelo HER2. Então, para validar o modelo, eu quero perguntar: será que o modelo está certo nisso? Se o modelo estiver certo, eu validei ele em algum nível. Eu tenho um pouco mais de motivo para confiar nele, não só baseado na sua origem biológica, da construção do modelo. E foi isso que nós fizemos. A gente, né, achou dados, né, de pacientes que não tinham sofrido tratamento, ou seja, isso não tinha sido alterado, né, os níveis, por conta dos tratamentos, e nesse banco de dados tinha 17 pacientes HER2 e 34 pacientes triplo negativos. E a gente nota, quando a gente mede a correlação nos pacientes, a gente vê que realmente a correlação no triplo negativo é menor do que no HER2, e quando a gente analisa as simulações, a gente rodou 120 simulações e escolheu algumas aleatoriamente, ou seja, escolheu 34 simulações aleatoriamente para cá e de 17 para comparar aqui, e nós vimos que realmente também nas simulações a correlação do triplo negativo é menor, né? E até os valores estão bastante aproximados, né? A gente nem esperava isso, realmente estão bastante similares. Então, o modelo, aquilo que o modelo indicou, sem conhecer esses dados, o modelo indicou: olha, a correlação no triplo negativo vai ser menor. A gente mediu e deu menor. Então, o modelo acertou aqui. Então, eu tenho motivo para confiar mais um pouquinho nele. Tá? Perfeito, Francisco. Você construiu o modelo, mostrou a biologia, né? Fez propaganda do seu grupo, Campos Caxias, mostrou uma validação, né? Não é definitiva, mas é bom, né? Reforça. Mas e aí? E a heterogeneidade? Vamos lá, que já são 31 minutos. Vamos lá, então. Para a gente tentar explicar a heterogeneidade, nós precisamos do seguinte: existe um tipo de simulação em que você reproduz na simulação, né, das equações diferenciais, você reproduz o efeito das flutuações. Né? Porque a gente sabe que tudo no mundo está mudando, nada é estático. Né? Nas células também, né? Assim, os níveis de RNA de uma célula. Você tem uma cultura de uma célula qualquer, que seja, e você mede os níveis de RNA 10 vezes seguida, né? Ou de 10 células daquela amostra. As medidas vão ser diferentes. E não é só por causa do erro experimental, porque os níveis estão variando mesmo. São as flutuações. Tá? São as flutuações espontâneas. Né? Então, fazendo simulações que reproduzem essas simulações, essas variações espontâneas, a gente fez o seguinte: nós fizemos uma simulação começando com uma célula no estado HER2, né? E viu, né, tentou ver como que ela se comporta, né? Então, vamos lá. Opa, isso, isso. Então, aqui, a gente está esse deslocamento está mostrando os diferentes níveis do RNA do P50 e do P65, né? Para cada mudança nesses níveis, ele vai para um ponto diferente, né? Então, você vê que ela ficou flutuando, né, ali dentro do HER2, até um ponto em que ela
migrou espontaneamente para o triplo negativo. O que acontece é que não volta de lá. O que faz sentido biologicamente, porque, infelizmente, o tumor não regride. Bom, então, o que nós fizemos a partir daí? Nós, então, repetimos 120 simulações iguais a essa, tá? E o que foi que nós vimos é que, num período do tempo de simulação de 20 anos, todas as 120 células sofreram transição, tá? Então, a gente começa aqui no tempo zero com 100% das células R2 e nenhuma célula triplo negativo. Com o passar do tempo, a fração de HER2 vai caindo, porque elas vão se transformando em triplo negativo e quando chega em 20 anos, né, todas já sofreram transição. Então, se a gente fizer olhar em instantes diferentes aqui, a gente nota que a gente consegue reproduzir aqueles dados experimentais, né? Então, dentro do tempo de simulação, com 1,6 anos, a gente tem exatamente essa fração, né? Entre esses níveis relativos, né? Essa quantidade relativa, né? Essa proporção, essa palavra, essa proporção de células HER2 com triplo negativo. Com 7 anos e meio, a gente tem desse outro paciente HER2, e que com 15 anos a gente reproduziu esse nível de heterogeneidade. Ok? Então, com isso, a gente está sugerindo que, na verdade, o que origina a heterogeneidade é o fato de que os dois subtipos são atratores e que a célula migra espontaneamente de um atrator para o outro, e com isso você vai ter origem a essa heterogeneidade. Mas aí você pode dizer o seguinte: Francisco, agora ficou mais sério ainda, porque você está dizendo que uma célula HER2 se transforma numa célula triplo negativa. Isso é muito sério. Isso é muito sério, realmente. Na verdade, eu tenho que falar que, na verdade, a primeira pessoa que me falou essa ideia foi há 8 anos atrás, a professora Eliana Babdelai, quando eu visitei o INCA pela primeira vez. E ela, então, me falou isso: a gente tem os dados, a gente acredita nisso e precisa do modelo, né? Então, aquele dia, realmente, mudou a minha carreira científica, né? E para mim foi muito significativo visitar o INCA, né? Antes de subir para o laboratório da professora Eliana, ver ali embaixo, né, aquelas pessoas, os familiares, a população brasileira mesmo, de verdade. E para mim foi muito importante. E eu decidi que dali para frente essa é a minha pesquisa, e tem sido até hoje. Bom, então tá bom. Então, feita esse contexto histórico, nós usamos, então, né, uma ferramenta, uma técnica chamada Infer Copy Number Variation, em que, usando dados de nível de expressão gênica, a gente consegue identificar se houve duplicação gênica, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma amostra originalmente classificada como HER2, e nós vimos que, numa dada célula, você tem a duplicação. Então, nesse paciente, que é um paciente HER2, a gente tem células HER2 que têm a duplicação. Nós temos células triplo negativo sem a duplicação. Nada de novidade, o mesmo para cá. Só que aqui a gente tem um comportamento diferente. Nesse paciente, nós temos células HER2, single cell, né? Nós temos células HER2 na amostra desse paciente, né? A gente tem células HER2 que têm a duplicação e algumas que não têm. E o mais interessante é que a gente tem células triplo negativo que têm a duplicação gênica. Então, isso é muito interessante. Então,
por que que uma célula triplo negativa tem a duplicação do HER2 se o HER2 é uma característica intrínseca de uma célula HER2? A nossa proposta é, viu só? Essa célula triplo negativa, ela foi, num passado recente, uma célula HER2. Por isso que ela guarda ainda a duplicação do HER2. Mas isso é uma célula HER2, é um tumor HER2. Pois é, mas só que a gente viu a mesma coisa no tumor triplo negativo. Então, nesse tumor triplo negativo, nós temos células HER2 com duplicação de HER2, perfeito? Só que nós temos células triplo negativo com a duplicação do HER2. Então, isso é mais um indício de que, nesse tumor triplo negativo, que possui células ela possui células triplo negativas, que não é surpresa nenhuma, só que essas células triplo negativas, elas têm duplicação do HER2, o que reforça a nossa hipótese de que a célula HER2 tem a capacidade de se transformar numa célula triplo negativa. Bom, com isso, então, um detalhe aqui que a gente, então, acredita que isso também é uma ideia, né, que eu herdei da professora Eliana, que, na verdade, não são só as mutações, pelo menos no câncer de mama, não são só mutações, né, que direcionam a progressão do câncer de mama, mas também os defeitos na sinalização celular e na regulação gênica, né, que é isso o que a gente tem aqui, né, porque a gente, né, nessas células você tem altos níveis de NF-κB, que é uma situação patológica, né? E são os altos níveis de NF-κB que estão induzindo essa transição. Perfeito, então tá bom. Então você está propondo uma explicação para heterogeneidade, mas está faltando aquela última etapa aqui, né? Você, né, parece que te deixa tão satisfeito, que é a possibilidade de contribuir para as aplicações clínicas. Como que você vai fazer isso? Bom, vamos lá. Então, né, a grande vantagem de ter o modelo, assim, eu, né, demorei 4 anos para construir esse modelo, né, porque, claro, eu estava estudando câncer de mama, né, mas, então, assim, você demora muito tempo, né, mas é como plantar uma árvore no seu quintal, né, você tem que cuidar, mas depois do tempo ela começa a dar os frutos, né. Então, a gente tem um modelo que tem muitas perguntas que a gente ainda faz para o modelo. Vou mostrar aqui para você. Bom, mas aí a gente fez a seguinte pergunta para o modelo. O que acontece se eu diminuir a degradação do P65? Ou seja, se eu diminuir a degradação do P65, eu vou ter mais P65, né? Então, o que o modelo mostra é que aquele estado estacionário instável, ele fica mais perto do estado HER2. E qual é a consequência disso? É que o sistema vai sofrer transição mais rapidamente. Porque depois que ele passa, depois que as concentrações passam do estado instável, aí ele vai para o outro atrator e não volta mais. Tá? Então, o fato desse estado instável estar mais próximo do HER2 faz com que, provavelmente, as transições sejam mais rápidas. Rodamos 120 simulações, né, e realmente mostrou que, em um mês, todas já tinham sofrido transição. E esse resultado, ele, na verdade, explica, né, um dos experimentos obtidos nesse artigo, que eles mostram que realmente a redução, né, nos níveis de NF-κB pelo silenciamento do FBXW2 acelera a progressão do câncer de mama. Isso em células, né? Bom, então a gente está testando isso, né? Então, a gente tem a Karina Menezes, que é mestranda aqui no programa de pós-graduação ainda no Biosistemas, né? Que é um programa essencialmente interdisciplinar, né? Tem o RNCC, além da UFRJ, o Inmetro, a Fiocruz, né? Então, é muito legal esse programa. Sobre a orientação, além de mim, né, a professora Ana Paula e a Patrícia Neves, de Biomanguinhos, e a orientação da Mayara Duarte, que é uma pós-doc e é matemática, que está aqui do nosso grupo. O que a Karina está fazendo, ela está fazendo um estudo detalhado, realmente muitas novidades ela está achando, então ela está fazendo uma expansão do modelo para
fazer essa simulação com um nível de detalhe maior, você está colocando mais biologia no modelo, está estudando as transformações pós-transcripcionais. Então, ela vai fazer uma expansão do modelo para depois, então, no doutorado, ela quer ainda no finalzinho do mestrado, ir para a bancada, né, para verificar se realmente acontece essa transição, né, alterando os níveis do FBXW2. Mas ela encontrou muitas novidades, né, que em breve ela vai estar nos contando. Aqui é a Mayara, né, que é uma pós-doc, ela é matemática, e ela está estudando exatamente o efeito dessa variação, né, nas constantes cinéticas, que na verdade são a simulação de mutações, né, e estudando, né, qual o efeito que isso tem na distribuição de probabilidade, né. Em breve, bom, a Mayara tive a satisfação de que ela apresentou lá no evento de oncobiologia, ela fez uma apresentação oral e foi muito importante ver aquela apresentação da Mayara, que entrou no grupo há cerca de 1 ano e meio. E também testando os resultados do modelo, a gente tem como eu falei, né, a árvore está dando frutos, né? Então, nós temos uma simulação, um modelo em que a gente estudou qual é o efeito de bloquear o NF-κB, né? Claro, a gente reproduz a administração do NF-κB e o fato de que a administração do fármaco, né, um bloqueador do NF-κB. Então, a gente simula a adição do fármaco, né, que não é usado na clínica por causa dos efeitos colaterais, mas assim, então a gente simula a adição de um fármaco que bloqueia o NF-κB e, obviamente, né, quando você faz isso, os níveis do RNA caem e, obviamente, né, o fármaco vai ser degradado e, então, os níveis de NF-κB se restauram. Depois de 24 horas, você adiciona de novo. O que o modelo mostra é que, se você fizer isso e interromper a administração 4 dias depois, você induz a transição, né? Então, o modelo indica que isso é por conta de um efeito que, quando a célula sente falta do NF-κB, ela tenta fazer mais NF-κB e, quando o NF-κB se livra do seu repressor, do fármaco, ele acaba se somando àquele que estava lá. O resultado, você aumenta os níveis de NF-κB e isso induz a célula a sofrer transição. Quem está testando isso é a nossa aluna de mestrado também, está dando biosistemas, a Mariana Freitas, né, sob a orientação da Mayla Abraim, outra pesquisadora de biomanguinhos, em colaboração com o Bruno Pires, a professora Eliana Abdelai, Renata Binato e o Everton dos Santos, todos do INCA. E aí você pode perguntar, aí, Francisco, mas eu pensei que você fosse mostrar modelo de quatro estados estacionários, você mostrou só um de 2. Pois é, mas temos uma mestranda na Biosistemas, né, que está construindo, né, um conjunto, né, estudando, né, bastante, né, e ela está, então, construindo o modelo, né, para a fase hormonal, né, que vai, em algum momento no futuro, vai se juntar. Nós vamos fazer um grande modelo, né, com os 4 estados estacionários. Então, esse é o projeto da Maria Eduarda, do mestrado, e, obviamente, ela vai para a bancada no doutorado. Portanto, então, esses são os nossos colaboradores, a professora Eliana Abdelai, que é de onde isso tudo nasceu, na verdade, né? A Renata Binato, também do INCA, o professor Bruno Pires, que agora está na UERJ, a Mayla Abraim, a Ana Paula Diniz, a Patrícia Deb, de Biomanguinhos, o professor Gilson Giraldi, um grande colaborador do ABNCC, o Fabrício Alves, que também é da Fiocruz, e temos também algumas colaborações internacionais, né, que são frutos dessa minha última
esse meu pós-doc na Califórnia, o professor Alexander Hoffman, a Meryl Seal e o Gregor Reeves, né? E a nossa equipe é o Alexandre Lima, que é um docente aqui do nosso campus, né? Que faz parte há algum tempo do nosso grupo, a Maiara Duarte, que é pós-doc, né? O Cristiano Costa, né? Um aluno de doutorado, o Azim Raza, né? Que é um aluno de doutorado que veio do Paquistão recentemente, o Diceu Lopes, é um aluno de mestrado envolvido com a divulgação científica, a Fernanda Florentino, uma aluna de mestrado mais recente, está diretamente orientada pelo Alexandre Lima, eu sou o orientador, e temos a Luara Guimarães, Karina Menezes, Mariana Freitas e Maria Eduardo, que são alunas do mestrado, todas formadas aqui, graduadas no Campus Caxias. E temos também os alunos de C, né? O Daniel Oliveira, a Débora Ávila e a Manuela Vieira, né? Então, aqui é a foto mais recente do nosso grupo, com a missão, com a nossa missão. E é isso. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra para mim estar fazendo esse seminário. Obrigada, professor, por ter compartilhado com a gente seus dados. É muito diferente do que a gente está acostumado, né? Assim, aqui a gente é bem biologia mesmo. Então, assim, não sei se alguém tem dúvidas, estão escrevendo no chat, mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu não sei se é simples de responder. Porque eu ia perguntar sobre o luminal, né? Porque a gente sabe que o NF-κB está super expresso no triplo negativo, mas ele também está expresso nos outros subtipos de câncer de mama, né? Então, modelar aí o funcionamento dele nos outros subtipos também é importante, mas você mostrou que tem uma aluna agora dedicada a isso, né? Mas a minha dúvida é o seguinte: mesmo dentro dos subtipos, as pacientes têm níveis diferentes de NF-κB. Então, você vai ter dentro do tipo negativo uma que expressa e uma que não expressa, né? Expressa muito, expressa pouco, expressa médio. Vocês conseguiriam modelar, mesmo dentro dos tipos, com base nos níveis de NF-κB, ou da atividade de NF-κB, quanto que cada paciente tem de NF-κB? Porque se a gente faz esses modelos para cada subtipo, de repente, aquela paciente especificamente não tem, né? Então, enfim, o que o senhor acha disso? Então, muito obrigado pela sua pergunta, isso faz a gente refletir melhor. Então, a gente precisa analisar não só o NF-κB, mas os seus genes alvo. Então, assim, se o NF-κB e os seus genes alvos estão alterados, então aquela paciente se aplica o nosso modelo. Mas, obviamente, infelizmente, né, a doença é muito diversa, né? Então, assim, existe, obviamente, uma grande fração de células que são células triplo negativo, ou HER2, e que não se enquadram naquele conjunto de células cujo comportamento é descrito pelo modelo, mas nós acreditamos que muitas, sim. Entendi. Então, vocês vão ter que traçar um ponto de corte, né? Então, o modelo funciona a partir desse nível de expressão de NF-κB. E aí isso se aplicaria, né, a todas as pacientes, independentemente do subtipo que tivessem NF-κB. Então, seria isso? Desculpa a pergunta idiota, mas porque, enfim, Não, essa a gente é pergunta meio. está fantástica, porque eu nunca pensei, quer dizer, eu já pensei nisso, né? Mas isso, na verdade, eu tô buscando um pensamento que eu já tinha antes, né? De que, assim, essa ideia, esse modelo não busca explicar todos os pacientes HER2, mas busca explicar alguns, né? Então, aqueles que têm... Porque, assim como você falou, assim, é muito comum o NF-κB estar super expresso nesses subtipos, mas tem muitas que não estão, né? Eu mesmo vejo isso, né? Falei, caramba, olha só essa célula aqui, esse paciente não tem altos níveis. Falei assim, tudo bem, o modelo não se aplica para esses pacientes. Então, embora a gente, né, costuma dizer que é muito comum, mas nem não em todos. Então, realmente, como você falou, a gente tem que definir um limiar, que nunca é um valor fixo, mas uma banda, né? A partir de certos valores, né, a chance de
esse modelo ser capaz de reproduzir e, consequentemente, aconselhar tratamentos, a chance fica maior. Entendi. Obrigada. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta para o professor, Bruno? Alguém gostaria de abrir o microfone ou escrever no chat? Acho que não, né? Professor, então eu queria te agradecer, né? A gente já está aqui com meio-dia, então agradecer por você estar aqui com a gente, né? Por você estar integrando o nosso programa a partir de agora. Espero que você consiga interagir, né, com os pesquisadores do nosso grupo. Eu acho que isso vai ser muito frutífero para você e para a gente também, né? Porque acaba que a gente não pensa muito fora da caixinha, assim, nessa parte computacional. E aí isso abre um pouco os horizontes do que a gente pode fazer, né? Do que a gente pode, das perguntas que a gente pode fazer. Tá Tá bem? ótimo, assim, foi uma satisfação grande, muito obrigado. E qualquer pessoa que tenha dúvida, você já deve ter notado, né, que eu mais gosto de falar sobre isso. Então, eu não coloquei o meu e-mail é lopes, né, arroba Uhum, ufrj.br, eu deveria ter posto aqui, uhum. mas, assim, é uma satisfação enorme para mim falar sobre isso, tirar qualquer dúvida, tá bom? Mas agora o senhor faz parte do programa de ontem. Qualquer dúvida, eles podem entrar lá no site e pegar o seu contato, seu e-mail, todas as informações sobre vocês. Pois é, eu tô tão recente que ainda não caiu a ficha. Muito Ah, obrigado. legal. Obrigada, gente. Então, bom dia para todos. Até breve. O próximo webinar é no mês que vem, em dezembro, e aí a gente finaliza as atividades do ano, tá? Um abraço. Tchau, tchau.